Agora nós vamos ver dar continuidade, na verdade, porque antes da gente iniciar, na aula passada nós vimos essa curva de tração disponível por tração requerida. Nós plotamos aqui no Excel. E em questão de organização aqui, eu tenho que comentar que para cada aula vai ter uma versão do Excel que eu vou estar atualizando. Então, no caso da aula passada, foi a segunda vez que eu usei o Excel, mas vamos considerar que seja a primeira versão que eu fiz mais modificações. Então, da aula passada vai ser a versão 00. Dessa aula vai ser a versão 01. E eu vou deixar tudo dentro de uma pasta, que eu vou acrescentando as coisas aos poucos e construindo o pensamento ao longo do tempo. Então, dessa aula aqui, quando eu terminar, eu vou deixar salvo V01 e fazer o upload lá no Drive. Aí você vai ter a versão 00, 01, 02, 03 e assim por diante. E o Miranda, a gente terminou vendo esse gráfico aqui, passando com o nível requerido, vendo os limites de velocidade para o grupo motor escolhido. E o Miranda vai fazer os comentários aqui a respeito desse gráfico. E depois ele apresenta aqui como que você faz a relação da razão CLCD pelo ângulo de ataque. E isso daqui é feito quando você tem a derivada CL por alfa. Isso daqui eu poderia estar fazendo aqui agora, mas como ele não apresenta um cálculo, a gente deixa para um outro momento. Mas na prática tem que ser obtido um chamado coeficiente angular da curva e fazer uma relação do CL por alfa aqui. Pode estar tomando um pouco mais de tempo, não tão necessária. Se não é uma análise tão necessária. Em seguida, a gente tem a análise de potência disponível e requerida. Vamos aqui para o Live Script, potência disponível e requerida para X. E aqui é só um resumo, lembrando que aqui é um resumo do que está ali no Miranda. Apenas o que for essencial ali para você estar colocando no relatório ou entendendo o projeto, mas o Miranda ali vai estar como uma leitura base. Então, começando em aeronaves com propulsão a hélice, pode-se determinar a máxima autonomia da aeronave e as condições de subida dela a partir das curvas de potência. Os valores de velocidade mínima e máxima também serão obtidos e serão iguais ao que a gente viu anteriormente. Logo, as curvas de potência são uma alternativa para a determinação dessas velocidades. Também será constatada a sobra, ou excesso de potência, da aeronave, que permitirá que ela ganhe altura. Por fim, pode-se determinar a velocidade de mínima potência requerida, que apresenta um voo com máxima autonomia, e isso significa permanecer maior tempo no ar, sem que o combustível acabe. Então aqui são as próximas conclusões que a gente pode estar tirando desse gráfico. Então novamente vamos analisar aqui as funções. Então eu clico aqui em PRPDPRO, botão direito ou em PRPDPRO. Já sabemos fazer as leituras de entrada e saída da função. A gente vê que está entrando tração disponível, requerida, a velocidade de tração mínima, o nosso vetor de velocidade mínima e máxima e a nossa velocidade. E o cálculo de potência é feito multiplicando a tração vezes a velocidade. Aqui. Então aqui nós temos um vetor vezes velocidade, aqui, V no caso, de velocidade. E aqui nós temos o cálculo da velocidade de potência mínima, que vai ser igual a 0,76 vezes a velocidade de tração mínima. Todos esses cálculos aqui você pode estar seguindo no Miranda. Vou encontrar aqui. Aqui é o desenvolvimento dos cálculos, porém a sequência é dada aqui no exemplo que ele dá. Então, se você seguir aqui esse exemplo, é exatamente o que está sendo feito ali no MATLAB. Depois a gente vai reproduzir no Excel. Então não tem segredo. Depois de calcular as duas potências, você só vai fazer a plotagem de velocidade em função de potência requerida e velocidade em função da potência disponível. E tem esse cálculo aqui a mais, que é a velocidade de potência mínima, potência requerida mínima, a velocidade que ocorre a potência requerida mínima. A gente vai estar apresentando esse resultado aqui, deu 16,434. Então, é o que a gente vê aqui a partir da conclusão do Miranda, no término do exercício, a velocidade mínima, a potência requerida, máxima autonomia, obtida pela análise realizada de aproximadamente 16 metros por segundo. Ou seja, esse 16 aqui que está dando, velocidade máxima autonomia da aeronave dada por 16,43.
E aqui nós temos a plotagem da nossa curva. Agora eu vou apertar aqui, vamos retirar esse gráfico, que a gente possa analisá-lo. Então, ele é um pouco diferente do gráfico anterior. Vamos trazer ele para cá também, para a gente estar observando. Aqui. Deixa eu ver, acho que não saiu. Aí, saiu. Pra cá, para cá. E no gráfico de potência. Então, a diferença entre os dois é que inicialmente é o formato mesmo, que a gente pode ver que de potência aqui ele é mais uniforme, que ele parece um peixe. A gente já viu da tração sendo não tão igual, assim. O da potência tá um pouco mais para cima, mas apesar de não ter, assim, uma diferença muito significativa, o que a gente observa? Primeiro que a característica dessa curva é que ela está quebrada. Então, como ela tem poucos pontos, ela não está com um formato tão bom para estar sendo indicado nela a posição de velocidade mínima e velocidade máxima. Mas depois a gente corrige isso daí no Excel. E o que a gente consegue ver? Beleza, existe uma potência disponível, que olha só, disponível ela sobe com a velocidade e depois ela cai. E a requerida, ela desce e depois sobe. Vamos ver esse comportamento aqui. Vamos ver se o Miranda faz uma leitura aqui. Não faz tanto. A gente tem que subir para poder ler as conclusões. As conclusões são aqui em cima. Não tem uma conclusão direta que você vai estar tirando a partir do gráfico aqui. É só a observação das mesmas velocidades. Porém, quanto maior for a distância em pico da potência disponível até a potência requerida, mais excesso de potência você tem. Ou seja, mais a aeronave vai ter de potência para estar utilizando durante o voo. O que acontece é que com a altitude, a gente vai estar vendo nas análises posteriores, é que essa curva vai tendendo a fechar, as duas vão tendendo a se encontrar. Aqui no meio você tem menos excesso de potência. Quanto menor for o teu excesso de potência, menor a tua capacidade de subida. Então, nessa análise preliminar, a gente pode identificar as velocidades. É como se a gente estivesse considerando uma altitude e densidade constante ali, como se estivesse em voo de cruzeiro em uma única altitude. Mas o que a gente vai ver depois é que, conforme altera-se a densidade, essas duas curvas aqui vão ter a sua distância reduzida. Então, é uma alternativa para a obtenção das velocidades. Só que a gente não observa aqui, por exemplo, o arrasto mínimo e o arrasto induzido e o arrasto parasita, ao contrário do que a gente pode estar observando aqui no gráfico de tração. Então aqui você tem uma noção maior de quanto de potência você tem, qual é a tua capacidade do motor de estar tracionando ali, gerando potência. E em cima a gente tem noção mais das forças que estão atuantes ali na nossa aeronave. E a gente também tem uma nova velocidade, que é a velocidade para máxima autonomia. Então, por aqui, ver tração disponível pelo efeito da altitude. Então, essa aula aqui vai ficar rápido mesmo, só a apresentação do gráfico de potência, e a gente vai para o Excel.